nós estamos aqui na Alki TV com o programa Faces da Psicologia. Começando hoje com o Renato, que vai falar sobre psicologia e religião. Qual o objetivo do programa Faces da Psicologia? É trazer para você questões da psicologia que muitas das vezes não chega ao senso comum, não chega até você como se fazer uma terapia, qual profissional eu preciso procurar, quais são as questões que eu posso levar para uma sessão de terapia. Então são vários programas que nós vamos fazer com vários temas que são importantes hoje, né? Nós tivemos a pandemia, muitas questões emocionais que ficaram pendentes na vida das pessoas, muitos casamentos se desfazendo, muitas questões com filho, adolescentes, crianças também, que também foram afetadas pela pandemia. Então esse programa ele vem preencher essa lacuna, mas com certeza ele não será um fim em si mesmo. E hoje nós vamos falar sobre psicologia e religião, e hoje estamos aqui com muita satisfação trazendo o Renato, que ele vai se apresentar. Pode falar, Renato. Olá para todo mundo. Então, meu nome é Renato, eu sou formado em engenharia como minha primeira formação, sou também teólogo e psicanalista, e hoje aqui nós vamos dar ênfase a algumas questões importantes sobre essa relação entre a religião e a psicologia e tratar dos assuntos que são necessários, né, para muitos de vocês que estão ouvindo aí. E também, curiosamente, o Renato ele é formado em engenharia. Renato, explica para mim, como que um engenheiro chega na área de humanas? Então, é um conceito que nos modelos atuais da educação da nossa sociedade, a gente aprende que há uma separação entre a área de humanas e a área de exatas, mas se a gente for voltar lá atrás, né, da onde surge a psicologia, ela surge da filosofia, ela era um ramo da filosofia, e então se estudavam todas essas áreas dentro da filosofia. Então tem vários grandes filósofos, né, que estudavam ambos a parte que eles chamavam a divisão era entre física e metafísica. Física a parte mais da área de exatas e a metafísica a área que hoje nós conhecemos como humanas, né? Então essas áreas elas sempre estiveram juntas, elas sempre foram estudadas em conjunto. Então é mais uma mística que a sociedade criou de que você só pode ser bom em uma das duas áreas, mas na verdade todos nós temos a capacidade de estudarmos, né, e nos aprofundarmos em ambas as áreas, tanto exatas quanto humanas. Então essa questão da pessoa ser um matemático, ela nunca poderia ser um psicólogo, né? Se ela é um psicólogo, ela não consegue ser uma pessoa que trabalha com um ramo de elétrica, porque isso lida também com matemática, não é isso? Sim. Então, assim, isso você está trazendo que essas coisas caíram no senso comum como se não pudessem, ou fosse assim, um paradigma. Isso. Na verdade, não é. Isso, não é. Na verdade, é um preconceito que existe, eu não vou dizer que é intencional, mas por uma certa predileção de algumas pessoas por uma área ou por outra, acaba se criando esse estigma de que se eu sou bom em uma área, por eu não ter interesse na outra área, eu digo que essa área não é para mim. Então eu sou bom nessa área, mas eu não me esforço para estudar uma outra área. Então se cria esse preconceito que na verdade é só, como você disse, um paradigma, é um preconceito que qualquer pessoa pode quebrar e, né, por conta própria estudar e se aprofundar, ela vai ver que todos nós temos essa capacidade de estudar em duas áreas. Sim. E outra coisa, eu queria saber como que você chegou nessa questão da psicanálise, né? Porque a sua psicanálise, ela tem uma vertente junguiana. E rapidamente falar para o nosso público que a psicanálise, como a psicologia, ela tem vários ramos, várias abordagens. Então o psicanalista ele pode ir para vários caminhos, como um psicólogo. E em algum programa, nós vamos trazer aqui essa diferença entre a psicanálise e a psicologia, que também dá muito pano para manga, né, Renato? E a psiquiatria também. Quem sabe um programa com um psiquiatra, vai ser bem interessante, né? Então, Renato, eu queria que você trouxesse também como que você chegou na psicanálise junguiana. Como foi essa sua trajetória para chegar na psicanálise junguiana? Sim. Então, depois da minha formação em engenharia, eu comecei a cursar teologia. E ao entrar no seminário, aí, né, voltando um pouquinho, né, já havia essa predileção da minha parte por essas questões mais religiosas, pelo estudo da teologia. Eu estudo teologia há muitos anos, desde os meus 16, 17 anos eu já me atento para esses estudos, como principalmente a escatologia.
que é um ramo da teologia, e então sempre mantive esses estudos, apesar de ter feito uma faculdade da área de exatas, mas eu sempre estive ligado a esses estudos. Então chegou um ponto que eu optei por estudar teologia, e a partir do estudo da teologia, no exercício pastoral, você precisa lidar com as pessoas, com os problemas que as pessoas, né, apresentam para você, e teologicamente você tem ferramentas ali para lidar com o aconselhamento, que é a maneira mais genérica, que inclusive a psicologia, a psicanálise também usa o aconselhamento dentro do setting terapêutico, e o pastor, no caso, no gabinete, ele vai usar essas ferramentas, né? E a psicologia, ela vem como um adendo, né, como um plus, vou dizer assim, para o exercício pastoral, né, para as funções pastorais, que é se aprofundar mais em como a mente da pessoa funciona, de tantos problemas que nós temos enfrentado hoje, né, algumas questões como as síndromes, né, as crises, que cada dia se descobrem novas doenças mentais, né, novos distúrbios e tudo mais. Então se faz necessário esse conhecimento maior, né, de teólogos e pastores sobre essa questão da mente. E aí eu encontrei na psicanálise uma abordagem mais próxima daquilo que eu entendo que é o ideal, que é uma questão mais profunda, e dentro especificamente da psicanálise junguiana, o Jung ele faz uma abordagem muito maior sobre a questão religiosa. Então ele usa a questão religiosa como uma ferramenta muito importante no setting terapêutico, para que as pessoas alcancem aquilo que elas desejam na terapia, né, que é o equilíbrio, a saúde mental, enfim, que a gente vai falar sobre isso mais para frente. Então essa trajetória, ela passa por essa predileção pela questão teológica, e essa preparação que eu acho que as pessoas que lidam com o atendimento, com o aconselhamento, elas devem ter o preparo, porque hoje não é lidar com problemas comuns, né? Os problemas são profundos, a angústia das pessoas é muito profunda. Então todos esses sintomas que as pessoas produzem por essas doenças mentais, vou dizer assim, precisa ser visto com o maior cuidado, né? Com o maior zelo pelas pessoas que estão trabalhando com isso, com aconselhamento, enfim. Então essa é a necessidade que eu vi, e por isso que eu optei pela psicanálise, por ela abordar essa questão mais profunda, né, do ser, do eu, e a junguiana especificamente pela abordagem religiosa, por ela usar bastante a questão religiosa no setting terapêutico. Deixa eu fazer um corte no que você falou, que você disse uma palavra muito importante, que é sintoma. O sintoma, é bom a gente falar que sintoma é tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você pratica, tudo aquilo que vem na sua mente. Pensamentos também são sintomas. Então é importante a gente saber que quando o profissional da área da saúde mental ele fala de sintoma, ele também está falando do teu comportamento, e não somente daquilo que você sente. Então, o sintoma para a psicologia, ela é todo o conjunto do que você é, seus pensamentos, suas ações e suas emoções, ok? E uma outra pergunta que eu quero te fazer, assim, para ficar claro para o público, né? Quem é Jung? Por que psicanálise junguiana? O que é junguiana? Sabe? De onde que vem isso? Porque algumas pessoas pensam, psicanálise, beleza, psicanálise. Mas por que junguiana? O que é Jung? O que significa Jung? O que é essa palavra? Então, Jung foi um psiquiatra bastante conhecido e renomado, e inclusive ele foi aluno de Freud, e houve uma cisão por discordâncias da maneira da abordagem na terapia. Então, na minha interpretação, Jung ele conseguiu usar a abordagem freudiana e ir um pouco além, né, dessa questão da abordagem que Freud fez na psicanálise. Então, com essa separação, o Jung mudou essa nomenclatura, né, que ele chama de psicologia analítica. Então, seriam psicólogos analíticos, né, os que são especializados na psicanálise junguiana ou na psicologia analítica, como mais comumente a gente fala. E essa abordagem, eu poderia falar sobre vários pontos, mas um dos pontos mais importantes é que o Freud ele faz uma abordagem basicamente verbal. Então é muito importante para a psicanálise originária da abordagem freudiana que se use a linguagem verbal, né? A expressão verbal ela é muito importante, e Jung ele vai um pouco além disso.
ele diz, não, olha, essa expressão, né, a verbalização, ela é importante, ok, só que tem certas coisas que a gente não consegue verbalizar. Então, a partir dessas coisas que a gente não consegue verbalizar, o Jung vai para essa questão não verbal. Então, o que a gente chama de arte-terapia, né, e aí os seus adendos, musicoterapia e tudo mais, é uma criação basicamente junguiana, que a pessoa expressa através do talento dela, através das artes, aquilo que ela não consegue expressar verbalmente. Então aí existem a mandala, né, que Jung usa bastante, porque de 0 a 4 anos, certos traumas, a pessoa, por mais que ela seja adulta, independente da idade, ela não consegue expressar aquilo, ela não consegue verbalizar esses traumas. Então, através dessa arte-terapia, ela consegue não verbalizar, mas demonstrar esses traumas através da arte. Então, através da arte, o profissional ele vai interpretar os sinais, né, que existem, e através dali ele vai fazer a abordagem terapêutica com aquela pessoa que ele está atendendo, com o paciente. Ok. É importante a gente falar que Freud, ele é o pai da psicanálise. E como que ele chegou à psicanálise? Porque ele fazia hipnose. E houve uma cisão também, né, na teoria dele, e ele criou a psicanálise, né? Ele é o pai da psicanálise. E alguns homens, alguns discípulos, ele tinha alguns discípulos com ele. Um deles era Jung. E Jung teve essa cisão, como ele disse, né? Jung é o nome de um homem. Eu gosto de ser bem assim, didática, específica, né? Para a pessoa entender como é. E aí Jung fez a sua própria abordagem, vamos colocar assim. Ele criou também outras teorias que verteram de Freud. O que Renato está dizendo é a respeito da fala, né? Sim, Renato? é uma delas, né? Um exemplo que existem vários outros da diferença entre Jung e Freud, que as pessoas na internet, no YouTube, enfim, vão conseguir achar vídeos explicativos disso, né? Mas são vários. Sim, mas a questão que para Freud, o mais importante é a fala. Quando o Renato fala de expressão verbal, ele está trazendo aqui as questões da fala. Para Freud, o importante é a associação livre. Você chega no setting e você fala o que lhe vier à cabeça. Mas não é tão simples assim, né, Renato? Sim. E é muito interessante a forma como Jung foi trazendo também outros discípulos para ele e vertendo para outras abordagens também, né? Sim. E o que trouxe, assim, o que de tanto você estudou a teoria junguiana, o que ela te atravessou? Então, essas questões, quando se fala sobre a religião, o Jung, ele diz que não tem como se estudar a mente sem estudar a religião, ou vice-versa, porque estão interligados, né? As ideias religiosas, elas surgem na mente. Então, é na mente que as ideias religiosas surgem, e aí é um outro conceito junguiano, que é do inconsciente coletivo, que são essas ideias da sociedade que vão passando de geração em geração e que muitas das vezes o sujeito não entende o porquê ele tem essas ideias. E isso fica muito claro nos sonhos, né? A gente consegue expressar muitas coisas nos sonhos que a gente não faz ideia do porquê. E muitas pessoas ficam angustiadas porque elas têm sonhos, às vezes, né, que elas acham que é algo catastrófico que vai acontecer, né, uma espécie de premonição, e não necessariamente. Então, o Jung, quando ele faz essa abordagem, ele traz toda a construção originária do mundo, né? Vai muito além, né? Jung usa muito o simbolismo, e esse simbolismo ele está desde a criação. Então, quando o ser humano ele foi criado, eu até recentemente numa conversa com amigos, né, eles perguntaram por que dessa questão que as pessoas, muitas das vezes, elas querem mudar, alterar a religião nesse mundo sob demanda que a gente vive, né? Sim. Tudo a gente consegue da maneira que a gente quer, personalização, e a religião não é assim. A religião é algo pré-estabelecido que geralmente, né, as grandes religiões há milênios atrás, então foi passando de uma pessoa para outra, e isso vai fazendo parte do que Jung fala do inconsciente coletivo. Essas ideias religiosas, elas vão permanecendo na sociedade, na mente das pessoas, e nos casos, né, que o Jung atendeu, né, ele conta sobre pessoas que não tinham ligação nenhuma com a religião, e elas tinham sonhos e pensamentos e ideias que não tinham nada a ver com a realidade delas. Sim. Então, isso foi uma das coisas que me levou até essa vertente junguiana, porque falou muito sobre as ideias e experiências, né, espirituais, experiências religiosas que eu já tive, e acredito que muitas das pessoas que estão nos assistindo e ouvindo, elas já tiveram essas experiências, e dentro dessa concepção do inconsciente coletivo fica muito mais claro o porquê de muitas coisas. Então essa foi uma das
características, né, particularidades que me aproximou disso, né, que mexeu com o meu interior e que fez com que eu passasse a refletir mais sobre essa realidade, né? Certo. E aí isso te capturou, vamos colocar assim? Sim. A religião já tinha te capturado? Já fazia parte da minha vida. Isso. Aí a teoria junguiana, ela complementou aquilo que você já trazia. Sim. Né? Mas como você disse, é possível que uma pessoa não tenha nenhum contato com a religião, não seja religiosa, vamos colocar assim, sim, e ela possa aproveitar a psicologia junguiana. Sim, é isso, sim, né? sim. Com certeza, e até eu acabei passando outra parte, mas o raciocínio que eu estava fazendo, né, dessa conversa que eu estava tendo com os amigos, é que as pessoas elas têm essa necessidade de ter uma religião. Então, por isso que muitas das vezes alguns não assumem, alguns escolhem ser agnósticos, ateu, e isso aí é particularidade de cada um, mas a maioria das pessoas, a maioria mesmo, elas vão ter a necessidade de ter uma religião, porque a religião ela supre uma necessidade que eu nomeio como uma necessidade biopsíquica, né, de cada ser humano, ou seja, biológica e psíquica, né, da natureza biológica do ser humano e da natureza da mente, porque as ideias religiosas elas surgem da mente, mais uma vez. Então, toda essa questão ela traz uma necessidade das pessoas praticarem uma religião, né, professarem uma fé. Então, isso muitas das vezes faz com que as pessoas queiram uma religião para chamar de sua, que não necessariamente é o que será possível, porque a religião ela é algo pré-concebível que as pessoas se adaptam a ela, e não ao contrário. Sim, sim. Bom, agora a gente vai fazer um intervalo, daqui a pouco nós voltamos no próximo bloco com o Renato. Venha você também para o restaurante Fogo no Pau. Para queimar o seu estresse na lenha, temos um restaurante em meio à natureza. Para você respirar ar limpo e comer a melhor costela na lenha ao ar livre. Temos deliciosa pimenta orgânica para te assanhar a dançar aquele forró arrastapé para fazer subir a poeira. E se bater o cansaço, temos redes para você pegar uma soneca. No Domingão da Família, grande espaço para as crianças. O seu pequeno ou pequena pulando, soltos de pernas pro ar. Segunda proibida sem lei para menores de 18 anos. E na terça do casal, um dia especial para a sua liberdade romântica. Vem chegando! Caldo de cana é o seu drink de bem-vindo e a garrafa de pimenta orgânica da roça para sua lenha é o nosso segredo ardente. Não esqueça de vestir o seu look caipira. Reserve já o nosso espaço para fazer a sua própria festa. Restaurante Fogo no Pau. Maiores informações e reservas pelo Telezap 22 99609 4946. 22 99609 4946. E no Instagram acesse @Restaurante Fogo no Pau. Restaurante Fogo no Pau. Olá, amigos da OK TV. Eu sou Vivi Freitas, guia de turismo. Em fevereiro vem aí um programa OK, Vamos Viajar, onde você vai ficar por dentro de todas as novidades dentro do turismo. Hospedagens, passeios, trilhas, tudo para você que ama viajar. Vem com a gente, OK, Vamos Viajar.
Muito bem, retornamos aqui com o psicanalista Renato. O nosso assunto de hoje é sobre psicologia e religião e está muito interessante, né, Renato? Sim. Muitos pontos legais, coisas que eu não sabia também. É muito legal, né? Esse programa vai longe. Então, a próxima pergunta que eu tenho para você, Renato, é assim: como a psicologia e a religião elas se aproximam, né? E depois eu queria que, se você puder falar, como que também elas se afastam. Pode ser? Sim. Então, eu vou inverter. O afastamento delas seria, de uma maneira mais simples, é só uma questão de abordagem, uma questão de ótica, como você enxerga. Porque eu não vejo como elas se separam, muito pelo contrário. Aí eu já vou entrar na primeira questão. Elas se complementam, como eu já disse aqui anteriormente, pela formação das ideias, né? Então, quando você fala de psicologia, você está falando sobre o estudo da mente. E os primeiros estudos, né, que foram feitos no âmbito da psicologia, que foram feitos lá pelo Wundt, né? Essa separação da psicologia e da filosofia, ela se deu fazendo experimentos, né, com as ideias no campo da mente. Então, quando você vai investigar a mente da pessoa no atendimento, você vai na maioria dos casos, lidar com a religião da pessoa, lidar com as ideias religiosas ou com a fé, com a espiritualidade da pessoa. É interessante, né, Renato, que sempre aparece no setting psicanalítico, sempre aparece algo da fé. Sim. Algo da religião, ou vem da família, Sim. ou a pessoa é atravessada por algum momento difícil da vida também. Sim. Né? Mas sempre aparece alguma questão, né? Sim. Então, e por isso que eu vejo que elas não se separam. Não tem como um psicólogo, um psicanalista ou até um psiquiatra ele rejeitar totalmente a abordagem da religião no setting terapêutico, porque vai ser necessário quando a pessoa trouxer aquela ideia. E como você bem falou, não necessariamente aquela pessoa pratica a religião, mas por uma questão hereditária, questão que vem da família ou dos amigos, da convivência, enfim, essas ideias religiosas elas vão entrando, né, na mente da pessoa, e mesmo que ela gere um bloqueio para essas informações religiosas que ela tem do meio que ela vive, isso leva para o inconsciente da pessoa. Certo. Então, quando fica no inconsciente, ela vai conseguir expressar nos sonhos ou de outra maneira, às vezes por uma arte, uma predileção de hobby, ela vai expressar de alguma forma essa certa rejeição e bloqueio que ela teve da religião. Então, por isso que elas são, na minha opinião, indissociáveis. E quando você vai estudar a mente da pessoa, quando você vai atender a pessoa no setting terapêutico, você automaticamente vai ter que lidar com a questão religiosa da pessoa. Certo. Renato, uma curiosidade minha. É possível dizer que Jung traz algo mais místico? Sim, com certeza, porque eu não diria místico especificamente, mas eu estou entendendo o seu ponto, mas simbólico, né? Jung ele usa muito o simbolismo, porque o simbolismo está presente em tudo que a gente vê durante a história, né? Quando a gente vê, por exemplo, o livro mais antigo hoje que nós conhecemos, que é o livro que trata da criação, que é o Épico de Gilgamesh, ou a Epopeia de Gilgamesh, que fala sobre a história, é um mito da criação, é considerado pelos historiadores o livro mais antigo que nós conhecemos hoje. Pode repetir o nome do livro? Épico de Gilgamesh, ou Epopeia de Gilgamesh. Se vocês forem colocar aí na internet, vocês vão conseguir achar. Já é domínio público? Sim, domínio público, e está acesso a PDF qualquer um, gratuito. E esse livro ele conta o mito da história da humanidade e relata muito a questão do dilúvio. Então, existe um embate teológico sobre se até a Bíblia ela usou esse livro como fonte de informação para criar a história da criação bíblica. Então, você vê que esses simbolismos eles estão presentes na história da criação. Se a gente for ver todas as sociedades, os países que foram formados, né, as civilizações, elas vão conter esses simbolismos e, inclusive, né, para surpresa de muitos que não têm acesso a essas informações, isso está presente na nossa sociedade hoje. Então, parte do comportamento das pessoas que viveram antigamente, parte dos hábitos, a gente repete. Mesmo que não seja de maneira consciente, a gente repete. E quando a gente vai estudar isso, né, os arqueólogos, quando eles vão fazer esses estudos, eles têm que lidar com essa similaridade, né, de hábitos e convivência que a gente tem
em sociedade. Então Jung ele faz essa abordagem histórica, né? Não é, quando a gente fala de mística, muitas das vezes a gente está falando sobre uma questão não científica, né? Certo. Então não existe essa questão mística fora da ciência, né? Ele usa o simbolismo, que é uma questão histórica, que está embasada em livros, né? Em fatos mesmo, e ele traz todo esse simbolismo da história, da humanidade, para dentro do set terapêutico na visão e abordagem junguiana, né? Ok. E agora eu queria saber, Renato, como que faz? Uma coisa mais prática. Como que eu faço? Eu já tenho o teu número, já sei onde você atende, como que eu chego até você e como que eu chego na terapia? Como é que é? Então, a terapia, ela parte de uma necessidade que a pessoa apresenta. Uma questão. Uma questão. E existem duas abordagens que eu considero. A maioria das pessoas vão chegar por uma questão ou alguma necessidade, algum conflito que ela está tendo, que está incomodando. E outra parte das pessoas, elas querem um autoconhecimento maior, que até Jung fala sobre essa individuação. Então as pessoas que querem conhecer mais de si mesmas, elas querem ter um maior aproveitamento na sua vida cotidiana, no seu trabalho e tudo mais, essas pessoas também buscam terapia. Não são a maioria, na minha experiência, mas elas também procuram terapia. Então, independente desse pretexto, né? dessa primeira motivação para procurar terapia, a pessoa traz essas questões para o terapeuta e dentro do setting terapêutico, esse diálogo verbal ou até mesmo não verbal, ele é abordado, né? Ele é utilizado e a pessoa passa a ter um maior conhecimento de si mesmo que seja só uma visão de aprimoramento ou uma questão de resolver um problema, uma questão. Isso tudo vai ser colocado dentro do set terapêutico com o objetivo de levar a pessoa àquele equilíbrio mental ou à saúde mental que as pessoas mais buscam atualmente. A psicanálise junguiana, ela atende criança, bebê, mulher, adulto, adolescente, como é? Sim. A abordagem junguiana, a psicologia analítica, né? Ela atende diversas pessoas, né? Diversas necessidades, né? Eu posso dizer assim. Então, tanto crianças, adultos, adolescentes, e a questão também das doenças mentais, né? Vários tipos de doenças mentais, neurose, psicose, vários tipos de doenças mentais. A psicologia analítica, ela faz essa abordagem e, consequentemente, a terapia e o tratamento para essas pessoas. Ok. Então, Renato, eu queria que você explicasse agora como que a terapia junguiana, ela consegue ajudar no caso de depressão e ansiedade. Mas primeiro você fala de depressão e depois de ansiedade. Como que essa técnica, como que essa abordagem consegue ajudar uma pessoa que chega no teu setting precisando por questões de crise de ansiedade, ataques de pânico ou depressão? Nem sempre a pessoa chega com uma questão assim, vou lá fazer uma terapia. Nem sempre é assim. Às vezes é uma questão que atravessa o ser humano e ele precisa de recursos para sair dessa situação. Como que a terapia junguiana, ela traz recursos para essa pessoa que te procura? Então, a terapia dentro da psicologia analítica, ela parte do princípio de que até mais uma divergência entre Jung e Freud, né? Que Freud ele faz a abordagem de que a pessoa ela tem uma certa doença, algum problema e ela precisa ser curada, aquele problema precisa ser resolvido. Só é ok, não tem nada de errado com isso. Mas Jung ele vai um pouco além, porque Freud ele faz essa abordagem de que a pessoa precisa ser curada, né? Para estar apta a viver em sociedade. E Jung ele tem uma abordagem diferente de que a pessoa ela precisa primeiro estar bem consigo mesmo. O processo de individuação, ela precisa conhecer a si mesma, ela precisa estar equilibrada, bem consigo mesmo, para que depois ela possa conviver em sociedade. Então a abordagem junguiana, ela trata primeiro do self, do eu, né, do interior. Então a pessoa ela primeiro trata de si mesma para que ela possa conviver com o resto das pessoas e estar apta para viver em sociedade. Então eu vou falar sobre as duas ao mesmo tempo, né, da questão da depressão, das crises de ansiedade. A partir desse processo de individuação, a pessoa, ao conhecer a si mesma, ela vai investigar os traumas que ela porventura teve, as questões que estão incomodando, que ela não consegue trazer para o consciente dela, que está no subconsciente. Então, dentro do set terapêutico, a gente vai analisar os sintomas, como a gente falou lá no começo, né? A gente vai analisar esses sintomas que estão dando sinais
do porquê que a pessoa se comporta daquela maneira, porquê que ela está se angustiando desse jeito, porquê que isso está acontecendo com ela. Então, através desses sinais, né, que são os sintomas, a gente vai fazer uma espécie de regressão, uma espécie de, que a gente chama, né, da análise daquela pessoa. E através dessa análise, a pessoa ela vai passar a conhecer a si mesma, investigar da onde veio aquele problema, para que através da origem daquele problema ela faça o processo da cura, né? Seja possível o processo de cura daquela pessoa e ela esteja apta, né, a ter uma vida normal, que é o que todos nós desejamos, né? Vale dizer que a ansiedade, o pico dela, né, vamos dizer assim, o pico dela, o que ela mais traz para o ser humano é o medo. Então ela tem medo de tudo. E é muito importante que haja um enfrentamento desse medo. É por isso que às vezes a gente vai num psicólogo, a pessoa procura um psicólogo e a pessoa fala, olha, eu não consigo estar no ambiente escolar. Ela precisa estar no ambiente escolar. Eu não consigo mais trabalhar no hospital. Ela vai com a terapia ter recursos para trabalhar no hospital, para estar na escola, para enfrentar os seus medos. Porque a ansiedade nada mais é do que também o corpo ele chegar num estado de picos, né? Picos de hormônios, né? Que entra num estado de morte iminente. Como se a pessoa fosse dali a minutos ela falecer. E não é assim. Em minutos o corpo também precisa ceder, porque ele não suporta aquela crise por muito tempo e ele precisa ceder e aquilo vai passar. Só que o ser humano, o sujeito fica com aquele medo que vai acontecer de novo, e se ele enfrentar aqueles lugares, ele vai ter de novo a crise de ansiedade. Mas a terapia, né, Renato, ela te dá ferramentas para você não ter mais a crise de ansiedade. É claro que em algum momento o sujeito vai precisar de uma medicação, né, Renato? Sim. Vai precisar de algum outro recurso, mas a gente consegue trabalhar apenas com a terapia a diminuição desses sintomas. Então, a terapia analítica, né, que você falou, de Jung, ela consegue trazer esse sujeito para uma diminuição desses sintomas. Sim, é porque dentro da abordagem a gente vai, utilizando o que você falou sobre o medo, todos nós temos medo de alguma coisa, né? Todos nós passamos por esse processo e na nossa convivência, no nosso dia a dia, certas ideias que surgem na nossa mente, que não são controladas por nós, elas causam uma certa repulsa e a gente cria um bloqueio para essas ideias, né, que surgem na nossa mente, e é através daí que Jung também fala que surge a neurose, né, que a gente vai criando os mecanismos de defesa da nossa mente, a gente vai criando esses bloqueios e a gente vai criando uma maneira de uma repulsa, né, dessas ideias, e isso vai gerando sintomas na gente, né? Então quando a gente deixa de pensar em algo, a gente não se livrou daquele pensamento, a gente só colocou ele em um outro lugar que a gente chama de inconsciente, saiu da sua consciência e foi para o seu inconsciente. Então esse medo, ele precisa ser, como você bem falou, enfrentado, porque é através do enfrentamento desse medo, descobrir a origem desse medo, né? Através da origem desse medo, ele vai ser enfrentado. Então esse enfrentamento, que muitas das vezes, aí voltando para a abordagem religiosa, a gente usa no enfrentamento religioso, né? Isso aí é uma área de estudo dentro da psicanálise, da psiquiatria, que é o que traz muito resultado para algumas pessoas que estão em situação de crise, pessoas que estão à beira de morrer, né, desenganadas. E esse enfrentamento religioso, que é essa prática de fé, prática religiosa, ela ajuda a pessoa a lidar com esse medo. Então isso é um processo que ajuda, né, nessa cura da pessoa e de se livrar desse medo através também, voltando para o set terapêutico, de você entender da onde vem esse medo. Se a gente não descobrir da onde está surgindo esse medo, a causa desse medo, a gente não consegue enfrentar esse medo e consequentemente se livrar desse medo. Então por isso que é importante a terapia, porque quem dera a gente tivesse capacidade para se livrar do medo por conta própria, né? Sim. Então essa é a importância da terapia, porque todos esses sintomas de crise, de ansiedade, pânico e tudo mais, eles têm uma origem, uma causa que a gente não consegue entender onde está, a gente não consegue se livrar disso e consequentemente a gente não consegue se curar. Então muitos de vocês que estão aí assistindo, que passam por esse problema, vocês com certeza já tentaram se livrar disso, vocês já tentaram parar com o sofrimento, né, parar com esses sintomas, com essa angústia que vocês sentem e não conseguiram. E isso aí é normal, né? Tanto que nós terapeutas, nós passamos pelo processo também de terapia, por isso, porque nós temos as nossas angústias e também as da que a gente aborda no set terapêutico. Então a gente também precisa desse processo, né? Não é pelo fato de a gente ser terapeuta que a gente tem controle de tudo. Sim. Então
essa é a necessidade real da terapia, que muitas pessoas criam resistência de achar que vão conseguir resolver e elas só estão postergando essa solução, né? Sofrendo por mais tempo. Certo. Então, a partir do momento que a pessoa toma essa decisão, essa atitude, né, de, entre aspas, quebrar esse preconceito e procurar um terapeuta, né, fazer uma terapia, ela vai conseguir, no mínimo, diminuir muito, né, esses sintomas que causam sofrimento e angústia para essa pessoa e até mesmo a cura total desses sintomas, né, que é o objetivo da terapia. E é importante falar que nós somos sujeitos em relação. Eu não me relaciono com a porta, eu não me relaciono com a janela, eu me relaciono com outro ser humano. E na terapia, o psicólogo, o terapeuta, ele vai balizando junto com o sujeito a sua vida e ele vai encontrando recurso também no terapeuta para dar continuidade à sua vida. Bom, no próximo bloco nós vamos continuar com esse tema e vamos falar mais um pouco sobre o setting terapêutico. Tá bom, Renato? Tá bom. Imobiliária Marcos Queiroz. Trabalhamos com compra e venda, aluguel fixo e temporada. Há vários anos no mercado investindo no que há de mais moderno em ferramentas de pesquisa, treinamentos e prospecção de clientes. Acreditamos que o nosso principal canal de divulgação são nossos clientes. Por isso, temos a filosofia de que nossos clientes fazem parte de nossa história. Os tratamos então de forma única e exclusiva. Imobiliária Marcos Queiroz. Lelion. Somos uma marca que desde 1981 veste mulheres incríveis. A marca é conhecida e respeitada por uma legião de clientes. Nossa missão é oferecer o melhor da moda com preço competitivo, sempre com qualidade, celebrada nestes 40 anos. Lelion é moda, beleza e conforto, o arremate perfeito de uma marca que continua em franca evolução. Lelion Shopping Parque Lagos, Rua Henrique Terra, número 1700, Loja 8, Portinho. Telefone 22 99992 5831. Fim de semana é TCC, já tá tudo organizado. Truque, cerveja, churrasco. Fim de semana é TCC, já tá tudo organizado. Então voltamos no próximo bloco aqui com o Renato. O assunto está bem legal, né, Renato? Eu estou adorando aprender e eu tenho certeza que vocês também estão aprendendo. E lembre-se que a gente só para de aprender quando morre. Então, se você está vivo, você precisa aprender. E nós estamos aqui com essa intenção de te ensinar alguma coisa, algo a mais sobre a psicologia, sobre a saúde mental, sobre esse vasto campo que é a mente humana. Que como entendê-la, como descobri-la e mais do que isso, como ressignificá-la. Isso a terapia faz muito bem, né? Sim, com certeza. Bom, agora eu vou trazer uma pergunta muito provocativa. Renato, então se eu sou uma pessoa que eu tenho uma fé no alto, eu sou uma pessoa que tem uma fé assim que nada me para e eu sou uma pessoa muito positiva, eu preciso de terapia?
Então, definir o preciso, necessidade, é uma questão individual, né? Não é a outra pessoa que vai definir isso, é você mesmo. Por mais que as outras pessoas digam que você tem que ir para terapia, você tem que fazer terapia, você está precisando, é você mesmo que tem que decidir fazer essa escolha. Certo. Então, a necessidade, ela parte da pessoa. É a pessoa que escolhe se ela deseja ou não fazer. E existe um certo preconceito pelas origens da psiquiatria, né, da própria psicanálise, de lidar com os casos mais graves de doença mental. Então, muitas das vezes as pessoas entendem que, como elas não chegaram a esse nível, né, de problema, elas não precisam de terapia. Então, a necessidade, ela é muito individual. A minha interpretação individual, eu entendo que todos devem fazer. Eu não vou dizer que todos precisam, porque é uma questão, mais uma vez, de interpretação individual, mas eu entendo que todos deveriam fazer terapia, porque é um autoconhecimento. Então, também assim, né, Renato? Será que quem está mandando fazer terapia, o outro fazer terapia, não é ele que tem que fazer? Justamente. Então, todos nós devemos fazer, na minha opinião. Todos nós deveríamos, no mínimo, ter a experiência de fazer terapia para nós entendermos mais como funciona o processo, aprendermos mais de nós mesmos. Então, eu entendo que, independente da fé da pessoa, a pessoa deveria sim experimentar e fazer terapia, porque não se trata de fé, terapia é de autoconhecimento, então são coisas diferentes, né? Então uma coisa não vai substituir a outra, até mesmo porque a fé, ela precisa estar embasada em algo, né? A pessoa não tem fé por si mesma, ou não tem fé em algo abstrato, ela tem fé em algo concreto. E aí a gente volta para o assunto da religião, porque a religião justamente é isso, né? A religião é um formato que faz com que a gente, que ajude na nossa fé, né? Com que a nossa fé tenha alguma base, né? Então, assim, existe uma certa discussão do que a religião causa, da religiosidade e tudo mais, mas a religiosidade, de uma maneira mais simples, ela nada mais é do que a prática religiosa. Então, a prática religiosa, ela está diretamente atrelada à fé, e mais uma vez, isso não impede você de fazer terapia, porque são visões, são abordagens diferentes e elas se complementam. Então, no fundo, elas vão levar você para o mesmo lugar. Ok. Então, você está me dizendo que a fé, ela precisa de uma base para se sustentar. Sim. Né? Como é que é isso? Explica um pouquinho mais. Aprofunda um pouco esse assunto. Então, a fé, quando a gente fala fé, né, fundamentalmente, é você acreditar em algo que você não está vendo, né? É algo no âmbito, filosoficamente dizendo, metafísico, né? São coisas que você não consegue enxergar, são coisas que você só espera. Quando a gente fala, eu acredito em algo, eu tenho esperança, né, eu tenho fé, até a gente usa de maneira bem comum, né, bem banal, a gente usa a fé, não, eu tenho fé, eu acredito e tudo mais. E isso tudo está baseado em alguma coisa, precisa ter um lastro, né? A fé, ela não é algo aleatório, ela precisa estar focada em alguma coisa. Então, todo ser humano que tem fé, as pessoas que a gente fala, não, essa é uma pessoa que tem muita fé, ela tem fé em alguma coisa, ela tem um histórico, ela tem uma religião, né, que a gente pode dizer até como uma narrativa, que ela criou, né, aonde ela embasa a fé dela, as crenças que essa pessoa tem, melhor dizendo, né? Então, essas crenças que nós temos, que todos nós, de alguma forma, criamos essa crença, que está inclusive dentro do inconsciente coletivo, né, isso ajuda a gente a enfrentar os problemas. Então, muitas vezes, quando a gente está em apuros e tudo mais, a fé é essa característica que faz a gente enfrentar o medo, enfrentar as dificuldades, né, enfrentar os processos difíceis que a gente tem. Então, por isso que a fé, ela é extremamente importante para a pessoa, para ela passar por esses momentos, né, para ela enfrentar esses momentos. Então você já até entrou na próxima pergunta, que será como que a religião e a fé ajudam na saúde mental. Como é possível a fé e a religião auxiliar o sujeito na sua saúde mental? É possível que uma pessoa seja muito religiosa, tenha muita fé e ter uma péssima saúde mental? É possível, sim, porque a religião e a fé, elas nem sempre são praticadas da maneira correta pelas pessoas. Então, quando a gente fala de saúde mental, que é o que todos nós desejamos, né, o que todos nós buscamos, a saúde mental, ela não está diretamente ligada à fé, ligada à religião, mas a religião e a fé, até dentro da abordagem junguiana, é uma ferramenta importantíssima para o terapeuta. Então, assim como ele usava, ele deixou isso como legado para todos os discípulos, né, todas as pessoas que usam essa abordagem, a utilizar e aproveitar ao máximo a fé e a religião da pessoa, porque é uma ferramenta importantíssima para que essa pessoa possa lidar com esses problemas do cotidiano, né, da vida. Então, é possível
possível sim que uma pessoa pratique a religião dela de uma maneira não saudável. Existem históricos de pessoas que abusam da religião, né, de abusos religiosos. Existem, infelizmente, essas pessoas que dão mau exemplo a todo tipo de religião. Não está isso restrito a um tipo de religião, existem todas, mas de uma maneira generalizada, a religião ela ajuda sim o ser humano, a pessoa. Então nós vemos diversos casos de pessoas em estado crítico de dependência química, né, de problemas mentais, que são curados através da religião. Então a religião, assim como a psicologia e a terapia, elas convergem para o mesmo ponto, que é o objetivo final de todas elas, é a cura do ser humano, é o ser humano estar em equilíbrio, né, é o ser humano estar bem consigo mesmo. Então por isso que, mais uma vez, elas sempre vão convergir, elas têm o mesmo objetivo. A abordagem pode ser diferente, mas por isso que eu digo que elas se complementam, né? Não é algo que divida. A maneira de enxergar, ela não divide as duas, pelo contrário, ela une as duas com o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Renato, você disse que você está se formando agora como pastor, né? E você, por acaso, já ouviu a seguinte frase: meu psicólogo é Jesus? O que você acha disso? Então, olhando pela fé, as pessoas creem nisso, de que Deus tem o poder de mudar a mente da pessoa, de trazer o equilíbrio mental para a pessoa. Mas a gente pode olhar por um outro lado, de que Deus também deu ferramentas às pessoas que estudaram a maneira de entender a mente das pessoas, como uma forma também de chegar ao processo de cura, né, de equilíbrio que aquela pessoa busca. Então, bom seria se todos nós, através somente da religião, conseguíssemos isso, ou até de uma maneira mais genérica, que nós não precisássemos de nenhuma ferramenta, né, extra para alcançar o equilíbrio mental, emocional, que nós tanto precisamos. Então, eu não quero ir muito a fundo na crítica contra as pessoas que pensam dessa forma, porque é um direito individual, mas eu acredito que esse pensamento pode gerar um bloqueio futuramente para a pessoa que tem um problema e ela não chega à solução desse problema por estar gerando esse certo bloqueio de que ela não precisa de nenhuma ajuda, não precisa de ninguém. Até porque, se nós formos estudar os evangelhos e a própria Bíblia, Deus ele sempre usou pessoas para ajudar as outras. Então, quando a gente fala do terapeuta, do psicólogo, do psicanalista, nada mais é de alguém que Deus capacitou para que possa ajudar outras pessoas, como nós vemos em diversas outras profissões, né? Assim como médico e tudo mais, Deus capacita pessoas com talentos para ajudar as outras. Então, a gente não tem que olhar isso como uma visão antagônica, né? Se Deus me ajuda, eu não preciso de alguém. Não, é justamente o contrário. Deus ajuda a todos nós, mas Ele capacita, né, uns para ajudar os outros. Ok. Vou te trazer uma questão que já me atravessou também, já chegou até a mim, que eu também sou psicóloga clínica. Eu vou jogar a bola para você. Eu já ouvi que, olha, eu sou muito religiosa, vamos lá, eu sou protestante, um exemplo, né? Eu sou da fé protestante. E eu digo assim, a pessoa diz assim, olha, eu não posso fazer terapia, porque se eu fizer, eu vou me desviar. Você acha que isso é legítimo? Na minha interpretação, não. Porque, mais uma vez, né, como a gente está abordando aqui desde o começo, elas convergem para o mesmo lugar. Então, na terapia, é mais uma coisa que a gente é bom explicar para o público, porque é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem. O terapeuta, ele não pode passar a fé e a religião dele para a pessoa que ele está atendendo, né, para o atendido ou para o analisando. Então, o terapeuta, ele só se coloca no lugar de usar as ferramentas que aquela pessoa deu. Então, o que a pessoa vai passar, a religiosidade, a fé dela, ele vai usar em favor. Então, de nenhuma maneira, a sua religião, ela pode e vai ser confrontada dentro da terapia. Então, a sua fé, as suas crenças, elas não vão ser confrontadas diretamente. Elas vão ser confrontadas no âmbito das ideias. Então, ali, na minha interpretação, eu entendo que você vai afirmar a sua fé na terapia. Porque através da terapia você vai se conhecer e entender o porquê você acredita, o porquê que você tem aquela fé, aquela religião, quais são os preceitos. Então eu entendo que é uma ferramenta para ajudar na fé, para melhorar, né, na sua visão religiosa, né, nas suas práticas religiosas. Então a terapia ela vai ajudar a pessoa que já tem uma religião, uma fé, a praticar de uma melhor maneira, de uma maneira mais saudável.
Certo, mas aí a pessoa ainda continua com essa afirmação. Mas eu conheço pessoas que fizeram terapia e se desviaram e foram para outro tipo de fé e tal, né? Mas François Doutor vem dizer que aquilo que o sujeito vai buscar em terapia é tudo que já está dentro dele. Não é isso? Sim. A pessoa já chega no setting com todas as suas questões dentro dela. Só que ela não consegue analisar os seus caminhos. Ela fala e ela está ali também para se ouvir na terapia. Então tudo já está dentro dela. Quando a pessoa já chega no setting que ela talvez se desvie, isso já estava nela. Essas questões já estavam com dúvidas nela. Você concorda com isso? Então, é uma questão muito importante, né, que o Jung uma vez foi perguntado se ele acreditava em Deus. E ao ser perguntado se ele acreditava em Deus, ele disse: eu sei que ele existe. E essa foi uma resposta bem enigmática, né? Porque ela abre campo para muita interpretação e muita reflexão sobre essa questão da existência de Deus. E não me foi perguntado isso, mas eu vou até além, né? Porque ele disse que eu sei que Deus existe, e eu poderia até dizer que eu conheço. Então, quando a gente conhece... Jung que disse isso? Não, ele disse que eu sei que ele existe. Não. Aí eu estou indo além do que ele disse. Então, estou dizendo assim, se me fosse perguntado se Deus existe, eu diria que eu conheço. Certo. Então, conhecer alguém, você não tem como duvidar da existência de alguém que você conhece. Então, como eu te conheço, eu estou te vendo aqui, eu não vou duvidar da sua existência. Então, eu não preciso ter fé de que você existe. Eu conheço você. Então, na mesma coisa, a gente pode olhar da abordagem de Deus. As pessoas que conhecem a Deus, as pessoas que conhecem a sua prática religiosa profundamente, elas raramente vão mudar a sua opinião ou a sua maneira de abordagem. Então, esse histórico de pessoas que, por acaso, mudaram a sua religião ou deixaram de acreditar em Deus ou coisas do tipo assim, e isso, como você bem falou, já era um conflito que estava dentro da pessoa, porque a partir do momento que a pessoa conhece sua religião e conhece a Deus, não tem nenhum motivo para ela mudar a sua prática religiosa, a não ser que ela tenha muitas dúvidas e conflitos, que a partir do momento que ela tiver algum certo esclarecimento ou alguma motivação interna, ela vai mudar o hábito e a maneira dela de pensar. Então, a partir do momento que a pessoa conhece a Deus, ela não tem por que temer perder sua fé ou se desviar. Isso se daria para as pessoas que não têm certeza da sua fé, que não sabem por que praticam a sua religião. Então, isso no campo hipotético poderia acontecer. Seria difícil, mas poderia. Mas para a pessoa que tem uma fé, que acredita em Deus, que conhece Deus, que tem experiências religiosas, espirituais ou quais forem, dificilmente ela vai mudar de opinião ou vai ter algum problema dentro do setting terapêutico. Ok. Renato, por exemplo, hoje nós estamos sabendo que você também é pastor. Então você é um psicanalista e pastor, né? Vamos dizer que uma pessoa chegue no teu consultório e fale assim: Renato, eu já sei que você é pastor e eu quero que você me atenda só pela via religiosa. Como que você faria? Então, só pela via religiosa não tem sentido aquela pessoa fazer terapia. Ela precisaria procurar o pastor na igreja, não no setting terapêutico. Que seria a parte mais de aconselhamento, mais espiritual, sem especificamente essa abordagem. Então, eu explicaria para essa pessoa que não teria como fazer só abordagem religiosa dentro do setting terapêutico, mas através da via religiosa, da fé da pessoa, da religiosidade dela, a gente pode fazer a construção da terapia nesses moldes. Então, até na minha opinião, né, por essa vertente, seria uma questão para mim mais facilitadora, porque através do momento que a pessoa expõe a fé dela, a religião dela, a gente pode, através daquilo ali, buscar esse campo das ideias, né, e toda essa construção dessas ideias da pessoa, o que levou ela a praticar aquela religião, como ela chegou até aquele princípio, e isso eu acredito que é um facilitador para ela conhecer a si mesma, para ela criar raízes, para ela se estabelecer, ter um maior equilíbrio. Então, essa abordagem religiosa, usando essa questão de uma visão mais pastoral, né, de uma visão mais teológica, isso para mim é um facilitador. Então, essa pessoa, ela precisa entender que as técnicas da psicanálise, das técnicas terapêuticas, elas vão ser utilizadas, só que de uma maneira mais voltada para essa religião que ela trouxe para a abordagem, que é a ferramenta que, mais uma vez, ela disponibilizou. Não sou eu que vou impor essa abordagem religiosa a ela. É a pessoa, ou analisando, que vai trazer essa abordagem, essa ferramenta, e a gente vai utilizar isso para atender a necessidade daquela pessoa.
E se a pessoa, Renato, ela sabe que você é pastor e a fé dela não tem nada a ver com a questão do pastoreado, talvez seja o oposto, talvez vá para um outro caminho, isso vai atrapalhar? Você acha que a pessoa chegando até você, isso vai atrapalhar a fé dela? Então, eu acredito que as pessoas que sentiriam que isso atrapalha, ela já cria um bloqueio, ela não vai querer ser atendida, porque ela acha que de alguma maneira vai conflitar com a fé dela, certo. Então ela já nem vai aceitar um terapeuta que é teólogo ou pastor, enfim, ela vai criar uma resistência. Então eu acredito que as pessoas que vão olhar para um perfil de um terapeuta que também é pastor, ela já não vai se ater para esses detalhes, ela não vai gerar esse conflito, ela já aceitou quem aquela pessoa é, e isso é muito importante para o terapeuta, né, de ter essa aceitação. A partir do momento que tem um bloqueio, uma resistência, toda a terapia é comprometida. Então, a partir do momento que a pessoa não tem a mesma fé que a minha, mas ela sabe a minha fé e ela aceita a terapia, é que ela acredita que, de alguma forma, a minha visão, ela vai ajudar, ela vai auxiliar. Então, ela já sabe que eu não vou impor a minha religião, a minha fé a ela, mas ela acredita que de alguma forma quem eu sou e a minha experiência, que também quem eu sou passa pela minha fé, passa pela minha religião, eu não consigo separar as duas coisas, eu vou continuar sendo pastor e teólogo, então de alguma maneira aquilo vai agregar, por mais que ela tenha uma outra religião ou ela interprete a fé de uma outra maneira. Então a partir do momento que ela sabe dessa informação e aceitou a terapia, é que ela não tem nenhum bloqueio, ela entende que aquilo vai agregar de alguma forma esse certo compartilhamento de informações, vai trazer alguma melhora, né? Um aprimoramento para ela. Ou seja, você já é um homem atravessado pela religião, pela fé. Sim, né? Sim. Bom, olha, nós estamos assim muito felizes aqui com o Renato, né? Renato, te agradeço muito por ter aceitado o convite. Eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, foi uma experiência maravilhosa. A gente podia estar falando muito mais sobre esse assunto. Vou te convidar de novo para um próximo programa para tirar as dúvidas de vocês, e vai estar passando aqui no vídeo o meu Instagram, o Instagram do Renato, e você pode colocar a sua dúvida lá, pode fazer a pergunta que você quiser sobre qualquer campo da terapia, e aí não precisa ser exatamente sobre o que nós falamos aqui. E eu te agradeço muito, Renato, por você ter vindo, foi ótimo, foi um papo bem gostoso sobre esse assunto que tanto nos atravessa todo ser humano. Então, nós te aguardamos no próximo programa e tem mais coisa aí para você.